Mas um comentário de Leonardo Ravenhill que eu achei muito interessante. As únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são aquelas que não são mudadas por ele. Isso aqui é muito forte, irmão, porque podemos ver nos dias atuais essa geração que está chegando agora dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Não sei se os irmãos e as irmãs estão por dentro dessa notícia, mas, irmãos, a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia tem aquilo que o Senhor queria que soubéssemos. E também, meus irmãos, a palavra é vida. Pode perceber que cada vez que você lê a palavra de Deus, é como se o Espírito se estivesse renovando cada vez mais. Aleluia. Quando você lê com aquela sede mesmo, irmão, saciando, saboreando a palavra, você sente a presença de Deus. Aleluia. E eu acho muito complicada essa situação, porque voltar para as obras da lei é a mesma coisa que anular a graça, é a mesma coisa que falar: Jesus, aquilo que o Senhor fez por nós de nada adiantou, Meu Deus, pois o teu poder ainda é muito pouco para nos dar salvação. Era como se eles olhassem para a cruz e dissessem isso. E eu acho lindo, irmãos, porque Paulo vai pregar, mas para Paulo sua liberdade espiritual valia mais do que a popularidade. Ele não desejava ser aprovado por homens, mas sim por Jesus. Eu acho muito interessante porque Paulo, ele não vai se calar diante desse caos que os judaizantes queriam trazer ao Evangelho, pois eles pregavam as obras da lei, mas Paulo falou assim: eu não ligo se eles me odiarem, não ligo se eles querem me matar, querem me apedrejar, mas eu não vou deixar anular a graça de Deus, não vou deixar distorcer o Evangelho. E também precisamos trazer isso nos dias de hoje, porque em meio lugares, em meio situações, se calamos quando certas pessoas vêm distorcer o Evangelho de Deus. verdade. Podemos ver que no templo do Senhor, quantas pessoas distorcem o Evangelho para benefício próprio, para trazer para si algo. Só que os profetas de hoje em dia se calam com medo do que acontece, do que pode acontecer. Meu Deus. Mas eu acho interessante porque Paulo, irmãos, ele vai defender sua espiritualidade, ele vai defender aquilo que ele crê, aquilo que ele acredita, aquilo que Jesus fez por ele. Porque eu acho interessante no capítulo 20, que através da obra do Espírito Santo, Paulo já vai se identificar: já estou crucificado com Cristo. Aleluia. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu acho isso lindo, irmãos, porque quando estamos tão conectados com o Espírito Santo, quando estamos uma comunhão, é como se a gente se crucificasse com Cristo na cruz. A gente sente a dor, não trazendo isso para a vanglória minha, irmãos, mas enquanto eu li a palavra que o líder falou para a gente fazer uma leitura, né, cada dia ler um capítulo de Marcos, e eu lia quando eles falavam para Jesus, quando os fariseus prendiam Jesus e começaram a cuspir, esbofetear a cara de Jesus, e falava: profetiza quem te bateu. Irmãos, enquanto eu li aquela palavra, era como se eu sentisse a dor de Cristo. Era como se aquilo doesse em mim, as lágrimas rolavam pelos meus olhos. Glória a Deus. E eu ficava imaginando o quanto Jesus passou para que hoje possamos ser livres. Verdade. Para que hoje possamos estar aqui no dia de hoje glorificando a Ele. Eu acho isso muito lindo, irmãos, porque se passarmos para perceber a história que Jesus passou, só pelo trajeto dele ser crucificado, já nós melhoraríamos o culto, já íamos melhorar a nossa entrega, o nosso relacionamento com Deus. Aleluia. E Paulo vai pregar justamente isso, irmãos. E Paulo vai pregar que Jesus pagou um alto preço para livrar os pecadores da escravidão. Agora pensa comigo, irmão, se Deus não tivesse enviado o seu único filho para morrer pelo seu povo, aquele que o Senhor amava tanto, hoje em dia estávamos presos na escravidão do pecado. Verdade. Hoje o diabo estava fazendo a gente de gato e sapato e ia sermos escravos por Satanás. Só que eu acho interessante, irmãos, que eu vejo o amor de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. E eu acho interessante porque lá vai falar que Deus amou o mundo. Deus não amou as pessoas boas, Deus não amou o crente, Deus não amou isso nem aquilo. Deus amou o mundo, irmão. Aleluia. Deus olha cada um
com o mesmo nível de amor. Glória a Temos Deus. que se relacionar mais, busca se relacionar mais com Cristo. Mas ele olha com o mesmo amor, não é só porque a missionária Rita, que eu falo missionária, não chamo de mãe na igreja, mas a missionária Rita, não é só porque ela é missionária que Deus ama ela mais. É verdade. Não é só porque eu estou aqui ministrando o privilégio de estar ministrando a palavra de Deus, que eu sou melhor que alguém, não, irmãos. Deus ama todo mundo de igual. Amém. E como eu tinha falado, se Paulo não tivesse disposto para lutar, a igreja do primeiro século seria uma seita judaica, pregando a lei e a graça. Ia ser uma mistura de lei e graça, irmãos. Mas eles pregavam que você precisava se circuncidar para ser salvo. Grande Deus. Porque a circuncisão era um símbolo de aliança que o povo de Israel tinha com Deus. Era um sinal no corpo que eles faziam. Só que Paulo também vai nos ensinar do que adianta você ter um sinal no corpo se o seu coração está longe de Deus. Verdade. E Paulo vai nos ensinar que a nossa circuncisão tem que ser no coração. Eu acho isso muito forte. Glória a Deus. E também havia grupo de falsos irmãos que não eram servos de Cristo, que manipulavam a congregação por onde Paulo passava. Não pregava para a glória de Cristo, mas para benefício próprio. Obrigada, Jesus. Podemos ver também nos dias atuais, irmãos, pessoas que pregam por benefício próprio, que nem pregam mais para a glória de Cristo. Você nem vê mais Jesus. aquela pregação voltada a Cristo. É uma pregação desse século, irmãos, que estamos perdendo. Uma pregação de hipergraça, uma pregação de vanglória, massageando o ego humano. Não se prega mais Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Hoje em dia fala que você é príncipe de Jesus, princesinha. Mas Paulo não, irmãos. Paulo vai falar que ele é escravo de Jesus. Deus santo, aleluia. Ai, da graça de... Ai, meu Deus. Irmão, Deus está se fazendo presente nesse lugar. Glória a Jesus. Se fosse a graça de Deus, irmão. Senhor, esteja sobre nós, aleluia. Glória a Jesus. Enche, Senhor, ai, se não fosse a graça, irmãos, o que seria de nós? É verdade. Porque trazemos em nossos corações esse evangelho falso, que somos princesinhos de Jesus. Grande Deus. Que herdaremos o trono de Jesus. Oh, irmãos, somos pecadores e pela graça somos salvos. Aleluia. Não por obras para que venhamos a se gloriar. Irmãos, e temos que voltar a esse evangelho. Em nossa pregação, louvor, vida, testemunho, tudo tem que ser para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E eu falo isso para as pessoas, eu não sei se minha mãe ainda lembra, porque eu já cheguei a comentar com ela, que a nossa maior pregação não está aqui ministrando a palavra de Deus. Nossa maior pregação não está aqui louvando, cantando, não, irmãos. Nossa maior pregação é o nosso testemunho. Porque pessoas podem entrar aqui dentro disfarçadas. Lobos podem entrar disfarçadas de ovelhas. E pelos nossos olhos carnais podemos até se deixar se enganar, irmãos. É verdade. Mas ainda há um Deus que sonda corações. Glória a Deus. Há um Deus que não vê como nós vemos. Oh Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. E em Atos capítulo 15, versículo 1, os indivíduos que pregavam que precisavam se circuncidar para ser salvos. Os judaizantes desejavam privar os convertidos da liberdade da graça. Aleluia. E trazê-los para a escravidão da lei. Jesus. Paulo vai nos ensinar que nossa circuncisão é no coração, assim como eu disse, pois não adianta ter uma marca no corpo se o coração está longe de Deus. Os judeus se achavam melhores que os gentios, sendo que os dois são pecadores e são salvos da mesma forma pela fé em Jesus. Glória. E eu acho isso muito tremendo, irmãos, porque não é só porque estamos dentro da igreja, não é só porque aceitamos Jesus, que estamos na presença de Deus, que nós somos melhores do que estão no mundo, jamais. A mesma graça que nos salva é a mesma graça que salva eles. Amém. Que não possamos olhar com olhares de judeus, porque eu acho interessante, porque Pedrinho, quando estava longe de judeus, o próprio Pedro, deu até um trava-língua, irmãos, ele quando estava longe dos judeus, ele sentava-se com os gentios, comia com os gentios. Mas quando os judeus estavam perto, ele se afastava dos gentios, pois havia um preconceito, que os judeus não acreditavam que os gentios tinham salvação, não tinham o privilégio dos judeus. Mas, irmãos, que nessa manhã não possamos olhar com olhares de judeu, porque torna a falar a mesma graça que
nós temos a mesma graça que nos salva, nos transforma, Aleluia. é a mesma graça que salva lá fora. Que possamos olhar com o olhar de Cristo, um olhar de amor, Glória e que a não Deus. venhamos olhar com o olhar de judeus. Verdade, Jesus. E no Evangelho, irmãos, não existe distinção racial. Meu O Senhor. Senhor vai ensinar isso a Pedro, enviando ele até Cornélio. Quem vê essa história que Cornélio é um gentil, Jesus vai mandar Pedro ir até lá e Pedro se rejeita aí, mas acaba indo quando o Senhor fala com ele. Grande Deus. E podemos ver que o próprio Pedro, irmãos, vai se encher de algo que não é do Evangelho. Meu Pois Deus. o Evangelho não tem distinção de idade. Verdade. O Evangelho não é só para ricos. Não, o Evangelho é para pobre. O Evangelho é para rico. O Evangelho é para quem não tem. O Evangelho é para quem tem. Aleluia. O Evangelho é para todos, irmãos. Pois Jesus, ele não vê pelo seu material, ele não vê seu financeiro. Jesus sonda coração. Então, Aleluia. isso é muito forte, irmãos. Se pararmos para perceber isso, nossa vida muda. Amém. Nossa entrega muda ao Senhor. Nosso Glória a E Deus. que o meu líder sempre fala que quando viemos à igreja, não viemos buscar, não viemos receber, viemos entregar algo a Deus. Meu Deus. Viemos entregar um culto ao Senhor. E que possamos pensar hoje se entregamos um culto que agrada ao Senhor. Meu Deus, Será que o nosso receba, culto de Deus, hoje, nossa o adoração. Senhor está sentado no seu trono de glória, Com misericórdia, sentindo aquele cheiro Deus. suave em suas narinas, Oh, da sua adoração? aleluias. Mas Contempla Jesus. Jesus. Oh, A fala, lei Senhor, teu povo. mosaica era um jugo pesado e impossível. Paulo fala a Pedro que nem ele nem Pedro encontraria a salvação na lei. Meu Fala que eles dois Jesus. são salvos pela fé em Jesus Cristo. Oh, glória. Isso aqui é muito forte, irmãos, porque a lei era algo impossível. Meu Era Deus. algo impossível. Um único homem perfeito que veio à terra, desceu do seu trono de glória, se tornou plebeu entre o povo Meu Deus. para morrer na cruz. Ele foi o único que Oh, seguiu a lei glória. completamente. E não há outro homem que possa seguir essa lei, a não ser Jesus, porque é algo impossível. E Paulo vai dizer que nem ele e nem Pedro encontraria a salvação na lei. Meu Deus. E os judaizantes queriam voltar à lei, mas voltar para a lei, como eu disse, é anular a graça de Deus. Oh, Jesus. Eu acho isso lindo, irmãos, pois não precisamos da lei, pois Cristo na cruz bradou, Oh, já glória. está consumado. Aleluia. Isso é lindo. Se você não quebrantar seu coração não vier queimar com essa palavra, irmãos, eu não sei mais o que há contigo. Às vezes você precisa buscar mais a face de Deus. Amém. Pois eu acho muito lindo, irmãos, essa frase que está escrita em João, se não me falha a memória. E agora é uma parte mais assim, irmãos, que não me entendam mal, mas é preciso dizer isso porque eu aprendi algo interessante. Vai doer, mas vai sarar. Amém, Jesus. Pois quando eu caía, quando uma criança se machucava, a mãe passava metiolate. Na época não é que nem o modernizado de hoje em dia, que nem dói. Verdade. Às vezes ardia, mas sarava, irmão. Amém. E hoje Deus está verdade. com remédio para sarar as feridas. Não sei o que os irmãos e as irmãs passam, Meu mas hoje Jesus está aqui para sarar. Apesar de participar de uma igreja e atividades religiosas, jamais pode ser anexada à vida eterna, Grande pois pela Deus. fé em Jesus Cristo somos salvos, Verdade. não por obras para que se glorie. Irmãos, isso aqui é uma parte mais que vai nos contrariar bastante. Não se tornamos cristãos porque seguimos séries de doutrina, mas quando nós nos entregamos a Cristo e cremos nele. Glória a Deus. Porque muitas pessoas estão aqui na igreja de domingo a domingo, vestindo terno, mas não tem mais relacionamento com Cristo. Meu Deus, não tem mais comunhão misericórdia. com Cristo, não anda mais em santificação. Não sei nem se a fé dele em Jesus está em dia. Pois não adianta, irmãos, estar aqui no banco com carinha de que está tudo bem, pois sabemos que não está tudo bem, pois Deus ainda sonda o coração. Meu Eu não sei porque Jesus. o Senhor está mandando falar isso hoje. Irmãos, Tu não era nem eu estar conheces, aqui no Senhor. dia de hoje, porque eu ia arrumar um serviço, mas acabou da mulher não estando lá e eu sentia de Deus. Eu sei que agora eu creio que foi de Deus de eu estar aqui nessa manhã. Aleluia. Eu sentia que eu era para eu vir encontrar minha mãe. Mas Deus está falando com alguém aqui. Volta à comunhão, Deus. volta ao relacionamento. Volta à entrega genuína. Volta a me buscar de todo o seu coração. Aleluia. Isso é muito forte, irmãos.
E não é só porque vou na igreja de domingo a domingo, ou uso um terno que estou salvo, mas sim pela santificação diária e a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Pois a santificação é uma luta diária, irmãos. Todo dia temos que estar lutando contra a nossa carne, contra os nossos desejos. Cada dia temos que lutar contra o nosso pecado. É uma luta cotidiana. E essa luta só vai terminar quando Jesus vir numa nuvem para buscar a tua igreja. E eu creio que isso é em breve, mas precisa ainda consertar a igreja. Amém. Pois ainda há templo bagunçado, irmãos. E é preciso ser dito isso, pois estão profanando o templo de Deus. Verdade. Estão bagunçando o templo de Deus. Irmãos, e eu vejo algo assim, entristece meu coração. Porque as pessoas já estão levando de qualquer maneira estar na casa de Deus. Estão levando de qualquer maneira estar na presença de Deus. Irmãos, alguém falou isso na sexta-feira no ensino de doutrina, se não me falha a memória. Imagina se nós vemos os olhos carnais, nos olhos naturais, o trono de Deus. Meu Aqui, Jesus. será que o nosso culto seria o mesmo? Será que ainda teríamos a mesma maneira de culto, com a presença visível de Deus, com o seu trono de glória aqui? Grande Deus. E a liberdade da graça é liberdade para não fazer o que é errado, pois não vivemos sob a escravidão do pecado e da lei. Agora vivemos pela graça. Aleluia. Eu acho interessante isso aqui, irmãos, porque não podemos ser pautados por eu não posso. Eu sou crente, eu não posso fazer aquilo. Não, eu não desejo mais viver isso. Aleluia. Agora eu encontrei algo melhor, eu não desejo mais viver aquilo. Verdade. Isso é muito forte, irmãos. E que possamos guardar isso em nossos corações. E já estou caminhando para o final. E que possamos entender que a graça nos capacita a sofrer sem reclamar. A graça nos dá força para ser soldados vitoriosos. Não somos apenas salvos pela graça, mas também temos que viver na graça. Amém, Jesus. Isso aqui é muito forte. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aleluia. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Jesus. Temos que viver na graça. Temos que viver como cidadãos do céu. Amém. Que possamos entender que somos peregrinos na terra. Somos na terra, mas não viemos dela. Somos da terra, mas não somos dela, irmãos. Amém. Nossa mente está no Glória céu, a Deus. Está no céu. Nossos pés estão na terra, mas a mente do cristão tem que estar ligada no céu. Hoje em dia, os cristãos estão voltados ao mundo natural. Nem estão mais se preocupados com a sua vida espiritual. Nem se envolvem mais no sobrenatural de Deus, irmãos. Isso é muito triste, porque uma coisa que meu líder sempre fala na igreja, que se o povo de Deus não viesse despertar, os dons espirituais vão ser como ficarem nos Deus, não vão existir mais, porque eu sinto que enquanto eu orava aqui no dia de ontem, eu falava: Deus, aviva essa geração. Deus, aviva essa geração. Glória a Deus. Que o Senhor possa despertar essa geração com dons. Verdade. Mas, irmãos, Deus me trouxe assim, mas eles não me... Era como Deus falava assim para mim, que eles não buscavam de todo o coração. Aleluia. Não havia mais busca para os dons, não havia mais busca pela presença de Deus. E ao mesmo tempo, enquanto eu ia embora, vi um versículo em minha mente. Creio eu que foi Deus que trouxe à minha mente que pela boca eles dizem que me amam, mas o seu coração está longe de mim. Meu Senhor. Irmãos, não adianta você, eu vou falar bem rasgado, irmãos, não adianta você estar aqui com as mesmas práticas do mundo, não adianta você estar aqui disfarçado. Irmãos, você está perdendo apenas seu tempo. Buscai enquanto é tempo a face de Deus. Buscai a presença do Senhor enquanto é tempo. Obedecemos a Deus por amor e não por causa da lei. Aleluia. Que não possamos olhar com o olhar de judeus, mas sim desfrutar da comunhão. Aleluia. Peço que os irmãos fiquem de pé. Em nome de Jesus. Já estou caminhando para o final. Na verdade, já terminei.